Até agora, concluímos os processos de perfuração, polimento e assentamento das sedes na nossa bomba, e agora vamos verificar as distâncias de acionamento. Uma das coisas mais importantes a se observar durante essa verificação é a limpeza das superfícies da bomba e garantir que as bordas das placas estejam livres de rebarbas e sem amassados, porque se essa superfície não estiver limpa, isso leva a erros na medição da distância de acionamento, e é aí que muitos erros graves acontecem. A placa intermediária é removida. Quando ela é manuseada de forma descuidada, ocorrem amassados nas bordas e cantos. Quando a distância de acionamento é medida a partir daqui, como a superfície não fica nivelada por não estar devidamente alinhada, isso causa erros no acionamento. Então, o que precisamos fazer a respeito disso? Quando chegamos até a superfície, temos placas localizadas bem aqui. Na parte mais inferior, há placas com granulação 800, 1000 e 1200 disponíveis. A melhor é a placa de granulação 1000. Verificamos se há rebarbas na superfície ou não. Colocamos a placa, desenhamos um padrão em forma de 8 assim e observamos. Ela deve aderir completamente à superfície. Conseguimos até perceber se há menor rebarba só pelo som. Não há rebarbas. Também verificamos o lado de trás. Está perfeitamente ok. Sem rebarbas. Vamos supor que haja rebarbas. Em vez de lixar a superfície assim, também podemos segurá-la levemente e puxando com uma leve curva assim ao curvar. As rebarbas nas bordas podem ser removidas dessa forma. Também podemos removê-las desse jeito. Sim, limpamos corretamente assim. Agora, as medidas dessas placas também são importantes. As medidas originais das placas são de 7,98, mas outras pessoas lixam ou desgastam elas. Um lado mede 7,98, o outro lado dá 7,95. Nesses casos, você está lidando com medidas diferentes em cada canto da placa quadrada. Medimos o paralelismo com um micrômetro sensível como este, 7,98 milímetros. A medida padrão é 7,98 milímetros. Você precisa verificar isso em 3 ou 4 lados para garantir que o paralelismo está correto, certo? 7,98 milímetros com precisão de 1 micron. E se houver pequenas rebarbas na superfície, lidamos com esse processo assim também. Pegamos a placa de diamante e viramos ao contrário, colocamos suavemente e pressionamos a partir do centro em um movimento cruzado. Olha, viu como ela se encaixa perfeitamente na superfície? Dá para perceber pelo som. Primeiro assim, depois. Quando fazemos na diagonal assim, se houver alguma rebarba ou amassado na superfície, isso remove completamente. Depois disso, colocamos nossa placa na posição. Ela adere muito bem. Já tínhamos ajustado a válvula 7010 anteriormente e agora instalamos. Estamos instalando nossa válvula 7010. É uma placa quadrada. Claro, depois de instalar essa válvula, ela deve ser capaz de descer suavemente. Ela não deve travar. Vamos verificar isso como mostrado. Por exemplo, estamos trabalhando suavemente com a 7010, mas se a 7015 não entrar de jeito nenhum quando você tenta instalá-la, então a 7015 não está encaixando. Se a 7010 funciona suavemente, isso significa que se formou uma folga de trabalho de 3 a 4 microns. O valor necessário de folga de trabalho é em torno de 3 a 4 microns. Instalamos e verificamos se ficou nivelado com a superfície. Em seguida, pressionamos a válvula. Aqui temos o medidor para medir o acionamento. Também estamos zerando corretamente esse medidor na placa. Sim, está zerado. Quando pressionamos a válvula por baixo, ela se move para cima e fazemos a medição. Está marcando 110 microns. Medimos a partir daqui. Novamente, 110 microns. Verificamos novamente pelo lado. 110 microns, 110 microns. O paralelismo da medição está muito bom. Esse valor de medição é o que deveria ser.
Nos originais, a leitura fica entre 110 e 120 microns para manter a quantidade de combustível alta aqui. Pode chegar até 100 microns perfeitamente. Quando está ajustado para 100 microns, a distância até a bobina magnética fica menor, então a quantidade de combustível aumenta levemente. Além disso, ao instalar do lado da vela, trazemos a tampa até o ponto de medição do lado da vela. Depois, verificamos o tempo de disparo assim. Trazemos até a superfície e, antes de medir, pegamos nossa placa e a posicionamos por cima. Vamos verificar no ponto 0. Colocamos a tampa no lugar, depois puxamos isso e soltamos. Nossa medição aqui deve ser de 120 microns. Esse é o valor necessário. Sim, 120 microns é do lado da vela. Esse valor de 120 microns também pode ser 110 microns. Não há problema até 120 ou 130 microns, mas a medição ideal é 120 microns. Esse é o valor-alvo ao determinar isso. As medições necessárias estão explicadas em detalhes nos desenhos técnicos. Essa é a medição do lado da bobina, a medição da placa quadrada. Os valores originais normais ficam entre 110 e 120 microns. Dizemos que a faixa de tolerância aceitável pode ser entre 90 e 120 microns. Cair abaixo de 90 microns é arriscado, pois mantém o nível de combustível alto. Pode-se considerar até cerca de 100 microns, mas geralmente não recomendamos chegar a 90 microns. Após um certo período de operação, o assento da válvula vai se desgastando gradualmente, fazendo com que a medição caia lentamente para cerca de 90 microns ou até 80 microns de desgaste. Mas, é claro, isso acontece com quilometragens muito altas, mesmo um desgaste de 0,01. Quando se utiliza diesel de alta qualidade, a queda é de no máximo 0,01 após aproximadamente 150.000 a 200.000 quilômetros. Com válvulas instaladas de fábrica e diesel de alta qualidade, elas geralmente duram pelo menos de 700.000 a 800.000 quilômetros. Temos válvulas funcionando até 1 milhão de quilômetros. No lado do plug da válvula, as medições nos grupos da Mercedes indicam que a folga necessária entre eles deve estar em torno de 110 a 120 microns. Se as medições aqui não permanecerem dentro desses valores precisos, os plugs que fabricamos separadamente também têm suas medidas identificadas. Temos plugs disponíveis em todos os tamanhos. Os comprimentos dos acionadores podem ser ajustados conforme necessário. Também temos placas quadradas disponíveis nas medidas desejadas. Nos veículos Scania, Volvo e DF, a medida necessária no lado do plug é ajustada e, como o ajuste é apertado com uma chave Allen, as superfícies são retificadas paralelamente. Muito bom! A dureza padrão deles é de 30 Rockwell. Mesmo quando totalmente apertadas, as roscas não se deformam e as pontas recebem um tratamento adicional de têmpera por indução. As pontas onde a válvula pressiona têm uma dureza entre 60 e 62 Rockwell. O paralelismo deles está no nível de micrômetros, e eles são altamente eficientes com especificações idênticas às do original. Agora, ao testar isso, esta medida aqui é a que chamamos de 150. Montamos esta peça provada no lugar correto. Quando a apertamos levemente com a mão, a medida é 150 e a tolerância aceitável para isso é entre 140 micrômetros e 180 micrômetros. Se apertarmos a porca com o torque original normal, então o valor necessário aqui é de 130 micrômetros. Com 130 micrômetros, uma tolerância de mais ou menos 0,01 milímetros é aceitável. Isso não causa nenhum problema. As espessuras das bordas nas válvulas e nos kits estão conforme mostrado. Também está escrito na parede lateral da válvula, 0,025, ou seja, 0,050 milímetros. E até 150 micrômetros, temos válvulas com diferentes níveis de acionamento.
Por que fazemos isso? Normalmente, nossas válvulas possuem uma função de retífica sincronizada, ou seja, a superfície onde o êmbolo pressiona é uma superfície inclinada. A superfície da placa quadrada e a terceira superfície funcionam em sincronia. Então, digamos que removemos a válvula original. Fizemos a retífica do assento. Após retificar o assento, não sabemos exatamente quanto material foi removido. Não sabemos quanto foi desgastado, digamos assim. A 7.000. Quando olhamos com um acionamento de 0,025 mm, os valores de acionamento superiores, quando entram na medição normal, o ajuste de distância está correto. Se estiver em torno de 110 micrômetros ou 120 micrômetros e você instalar com um acionamento de 0,025 mm, não há problema com 120 micrômetros. Mas digamos que ao instalarmos com um acionamento de 0,025 mm, se o assento aqui tiver sido retificado em excesso, a placa quadrada vai se mover para frente. Então, a medição aqui, que deveria estar em 110 micrômetros, vai cair para 190 até 80 micrômetros. Então, o que fazemos se a medição cair? Se retificamos demais o assento, vamos trocar para um acionamento de 0,050 mm. Dessa forma, vamos garantir que a medição volte ao valor correto. Ou seja, sem trocar a placa quadrada, conseguiremos estabilizar o valor de medição necessário entre a bobina magnética. A mesma sincronização também se aplica ao plug. A distância da folga entre eles, junto com o valor acima, faz com que o plug também seja recuado. Assim, quando a válvula padrão que deve ser usada é aplicada, o processo é concluído sem trocar os plugs superior e inferior nem as placas quadradas. Aqui, o que precisamos observar com muita atenção é algo importante: a medição. Estamos falando da medição entre a bobina magnética e a placa quadrada, que deve ser de 110 microns. E aqui, se olharmos com base em uma configuração de 6 cilindros, e um estiver ajustado para 80 microns, outro para 110 e outro para 130 microns, cada um com valores diferentes ajustados. Isso afeta essencialmente o início da injeção no carro, ou seja, o que chamamos de ponto de ignição, o avanço e o atraso. Ele marca o início da injeção no ponto morto superior do cilindro. Se esses valores estiverem muito próximos entre si em termos percentuais, por exemplo, a injeção ocorre cedo. Quando está em 130 ou 150 microns, a injeção ocorre tarde. Com uma medição desequilibrada, o motor funciona de forma irregular. Você não consegue alcançar aquele funcionamento suave, preciso como um relógio. Quando ajustamos isso também e definimos para 110 microns com uma tolerância máxima de 0,02 milímetros. Então, para um motor de 6 cilindros, quando olhamos por essa base, se estamos ajustando para 110 microns, então todos devem estar entre 100 e 110 microns. Se estamos ajustando para entre 110 e 120 microns, todos precisam estar iguais. Se não estiver ajustado de forma estável, como dissemos, o motor vai funcionar de maneira irregular. Você precisa prestar muita atenção a esses detalhes. Agora vamos verificar o teste de vazamento na bomba em que acabamos de trabalhar. Isso é tudo que temos para explicar por enquanto. Sim, estamos realizando o teste de vazamento agora. Durante o teste de vazamento, não usamos a arruela, não usamos os selos. Não usamos a arruela quadrada que você vê aqui. Apenas instalamos a válvula com sua mola, colocamos a mola e adicionamos a arruela quadrada. Colocamos no seu assento, apertamos no lugar e após apertar, estamos realizando o teste aqui com o manômetro do injetor. Neste teste de vazamento, ao verificarmos com a própria pressão da peça, não deve haver vazamento em condições normais. Então, normalmente aqui, aplicamos 250 bares de pressão, e não deveria haver vazamento nesse nível. Na verdade, não vaza nem mesmo com 250 bares. E mesmo se você aumentar para 300 ou 400, o sistema ainda não vaza. Aplicamos mais pressão para testar e tentamos forçar um vazamento. Pressionamos novamente e ainda assim não houve vazamento. Na verdade, já tentamos fazer com que vazasse. Agora estamos girando a válvula aqui e ainda não há vazamento. Estamos girando novamente. Ainda sem vazamento. Precisamos testá-los girando assim.
Você também pode verificar puxando com a mão assim ou pressionando por trás com uma chave de fenda. De qualquer forma, o teste pode ser feito. Esta é nossa parada final. Por fim, esses são os procedimentos que precisamos realizar.